Sérgio Moro não gostou do alvo tucano. Melindra alguém cujo apoio é importante. Parte 7. Sérgio Moro não gostou do alvo tucano. Melindra alguém cujo apoio é importante. Um trecho do chat privado entre Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol revela que o ex-juiz discordou de investigações sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na Lava Jato porque, nas palavras dele, não queria melindrar alguém cujo apoio é importante. O diálogo ocorreu em 13 de abril de 2017, um dia depois do Jornal Nacional ter veiculado uma reportagem a respeito de suspeitas contra o tucano. Naquele dia, Moro chamou Deltan Dallagnol em um chat privado no Telegram para falar sobre o assunto. O juiz dos processos da Lava Jato em Curitiba queria saber se as suspeitas contra o ex-presidente eram sérias. O procurador respondeu acreditar que a Força-Tarefa, por meio de seu braço em Brasília, propositalmente não considerou a prescrição do caso de FHC e o enviou ao Ministério Público Federal de São Paulo, segundo ele, talvez para o MPF passar recado de imparcialidade. Na época, a Lava Jato vinha sofrendo uma série de ataques, sobretudo de petistas e outros grupos de esquerda, que a acusavam de ser seletiva e de poupar políticos do PSDB. As discussões haviam sido inflamadas meses antes, quando o então juiz Moro aparecera sorrindo em um evento público ao lado de Aécio Neves e Michel Temer, apesar das acusações pendentes de corrupção contra ambos. Moro, 907 minutos e 39 segundos, tem alguma coisa mesmo seria do FHC? O que vi na TV pareceu muito fraco. Moro, 908 minutos e 18 segundos, caixa 2 de 96. Dallagnol, 10:50 minutos e 42 segundos, em princípio sim, o que tem é muito fraco. Moro, 11:35 minutos e 19 segundos, não estaria mais do que prescrito. Dallagnol, 13:26 minutos e 42 segundos, foi enviado para SP sem se analisar prescrição. Dallagnol, 13:27 minutos e 27 segundos, suponho que de propósito. Talvez para passar recado de imparcialidade. Moro, 13:52 minutos e 51 segundos, não sei. Acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. FHC foi citado na Lava Jato pelo menos 9 vezes, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 9. Caso fossem investigados e comprovados, nem todos os possíveis crimes cometidos pelo ex-presidente estariam prescritos. Naquele dia, antes de responder a Moro, Dallagnol encaminhou a dúvida do juiz para um chat em grupo chamado Conexão BSB-CWB, no qual estavam procuradores das duas cidades. Foi de Brasília, onde o caso tramitava, que ele recebeu a resposta de que a documentação foi encaminhada a São Paulo sem a análise sobre a prescrição. Dallagnol, 11:42 minutos e 54 segundos, Carlos Ofato do FHC só caixa 2 de 96. Não tá prescrito. Teve inquérito? Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 11:51 minutos e 25 segundos, mandado para SP. Sérgio Bruno Cabral Fernandes -11:51 44. Não analisamos prescrição. Dallagnol, 13:26 minutos e 11 segundos. A acusação que Dallagnol classificou como recado de imparcialidade já era de conhecimento interno do Ministério Público desde o final de 2016, graças à delação de Emílio Odebrecht, que afirmou que deu ajuda de campanha à FHC para as eleições vitoriosas de 1994 e 1998. A ajuda de campanha eu sempre dei a todos eles. E a ele também dei. E com certeza teve a ajuda de caixa oficial e não oficial, afirmou o empresário, falando sobre caixa 2. E o dava e dizia que era para atender mesmo. Então vai fulanos de tal lhe procurar, como eu dizia também para Marcelo, e eles então operacionalizavam. Ele me pediu. Todos eles. O valor dos pagamentos não foi divulgado. O depoimento permaneceu em segredo de justiça até abril de 2017, quando foi enviado para ser investigado pela Procuradoria da República de São Paulo e virou notícia. Mas já nasceu morto. Os fatos estavam prescritos, e a investigação não poderia terminar em uma denúncia formal. Foi arquivada pela Justiça 3 meses depois.
Essas revelações sugerem mais uma vez a parcialidade na Lava Jato, que tanto Moro quanto a Força Tarefa negam veementemente. Na nota oficial divulgada pela Força Tarefa em resposta à primeira série de reportagens do Intercept no último domingo, por exemplo, eles insistiram que seu trabalho sempre foi movido pela imparcialidade da atuação da Justiça. Em entrevista ao Estadão na semana passada, o ministro Moro disse que não via nenhum viés político nas mensagens que me foram atribuídas. Mas, aqui, Moro estava explicitamente preocupado com investigações da Lava Jato contra um apoiador político de seu trabalho. Ida Lagnol admitiu acreditar que outros procuradores da Força Tarefa passaram adiante uma investigação que sabidamente não resultaria em processo, a fim de fabricar uma falsa percepção pública de imparcialidade, sem, no entanto, colocar FHC em risco. As conversas agora reveladas fazem parte de um lote de arquivos secretos enviados ao Intercept por uma fonte anônima. Leia nosso editorial e entenda. Os arquivos publicados até agora mostram, entre outras coisas, que a Lava Jato sempre teve muita preocupação com sua imagem pública, e seguia conselhos informais do então juiz Moro, o que é ilegal. Porra bomba isso! Para os procuradores, era importante incluir o PSDB no rol de investigados para acalmar o ânimo dos críticos. Eles já falavam sobre isso muito antes de Moro alertar Dallagnol sobre evitar melindrar FHC. Em uma conversa no dia 17 de novembro de 2015, o procurador Robertson Pozobon mandou uma sugestão em um grupo do Telegram chamado FTMPF Curitiba 2. Investigar, no mesmo procedimento, pagamentos da Odebrecht aos institutos de Lula e FHC. Assim ninguém poderia indevidamente criticar nossa atuação como se tivesse viés partidário, justificou Pozobon. A Dalios, empresa que agencia as palestras de Lula. Vocês já sabem os indícios para a investigação, mas vejam essa fratura expostas da Fundação IFC, disse ao grupo. Nesse caso, diferentemente daquele que virou notícia na imprensa sobre Caixa 2 nos anos 1990, os pagamentos ao IFC aos quais Pozobon se referia não estariam prescritos, caso fossem propina. Depois de comentar sobre o Instituto de FHC, Pozobon postou duas imagens no grupo. A primeira é uma troca de e-mails de 2014 entre a secretária de FHC e dois interlocutores. O representante da Associação Petroquímica e Química da Argentina, APLA, identificado como Manuel Dias, e um empresário do ramo cultural, Pedro Longhi. A secretária fala para verificarem com a Braskem, empresa do ramo petroquímico controlada pela Odebrecht, qual a melhor maneira para a empresa fazer a doação para o IFC. A secretária dá duas opções para o que ela chama de doação. Uma delas seria fazer uma doação direta, ou seja, depositar dinheiro na conta bancária do instituto. A outra seria a contratação de um serviço não especificado. Não podemos citar que a prestação de serviço será uma palestra do presidente, afirmou. Manuel respondeu que poderia fazer doação direta. Poucos dias depois, Helena Gasparian, então assessora de FHC, enviou outro e-mail a Braskem dizendo que o ex-presidente Navon iria comparecer ao evento. A segunda imagem encaminhada por Pozobon era de um laudo da Polícia Federal daquele mesmo ano, que mostrava que a Odebrecht havia feito pagamentos mensais que somaram R$ 975.000 ao IFCO entre dezembro de 2011 e de 2012. Os policiais federais que fizeram o relatório explicaram que não foram atrás desses pagamentos ao IFC porque os dados da Braskem não foram colocados à disposição deles. Mas ressaltaram: é possível que outros pagamentos tenham sido feitos e não tenham sido encontrados por causa das limitações dos dados, ou caso tenham sido feitos por meio de triangulação entre Grupo Odebrecht, o contratante do serviço, exemplo do evento APLA, e o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Após enviar as imagens, Pozobon sugeriu ao grupo aprofundar a investigação sobre as doações. Ao contrário da investigação referente aos recursos recebidos nos anos 90, esses fatos, se investigados, não estariam prescritos e poderiam apontar Caixa 2 em campanhas do PSDB. Os procuradores reagiram com empolgação. Paulo Galvão, 20:35 minutos e 08 segundos, porra bomba isso Robertson, 20:35 minutos e 20 segundos, MPF pois é.
Robertson, 20:35 minutos e 39 segundos, o que acha da ideia do PIC? Robertson, 20:35 minutos e 47 segundos, vai ser massa. Paulo Galvão, 20:35 minutos e 51 segundos, acho excelente sim. Robinho Robertson, 20:36 minutos e 47 segundos, legal. Se os demais TB estiverem de acordo, faço a portaria amanhã cedo. Robertson, 20:38 minutos e 08 segundos, acho que vale até uma busca e apreensão na secretaria da IFC que mandou o e-mail. Ela é secretária da presidência. Laura Tesler, 20:38 minutos e 36 segundos, sensacional esse e-mail. Robertson, 20:38 minutos e 48 segundos, mas, talvez pudéssemos cumprir busca e apreensão nos três concomitantemente. Lios, Instituto Lula e IFC. A euforia durou pouco, e os procuradores começaram a ponderar que o caso teria chance de ser enquadrado apenas como crime tributário, e que os argumentos de defesa de FHC poderiam também ser usados por Lula. O argumento: Lula também poderia alegar que os pagamentos feitos ao Instituto Lula e a Lios, sua empresa de palestras, não escondiam propinas ou caixa 2. Diogo, 21:44 minutos e 28 segundos, mas será que não será argumento para a defesa da Lios dizendo que a prova que não era corrupção? Welter, 21:51 minutos e 24 segundos, 14:99:67 Og Robertson, 22:07 minutos e 24 segundos, pensei nisso TB. Temos que ter um bom indício de corrupção do FHC/PSDB antes da Lagnol, 22:14 minutos e 24 segundos, claro da Lagnol, 22:18. Será pior fazer PIC, by depois denunciar só PT por não haver prova. Doação sem vinculação a contrato, para influência futura, é aquilo em que consiste toda doação eleitoral. Quase um ano e meio depois dessa conversa, o fim do sigilo da delação de Marcelo Odebrecht, filho de Emílio, mostraria que o esquema de remessa de dinheiro aos institutos de FHC e de Lula tinha um modus operandi semelhante. A Fundação FHC, ESIFC, disse ao Intercept que os valores recebidos foram regularmente contabilizados e que não tem conhecimento de qualquer investigação ou denúncia do MPF, tendo por base as doações feitas pela Odebrecht. Dará mais argumentos pela imparcialidade. No ano seguinte às conversas do procuradores, em 2016, FHC ainda apareceria em outras 3 delações, 1, 2, 3. Em uma delas, ele apareceu na boca do operador ligado ao MDB Fernando Baiano, por causa do suposto beneficiamento da empresa de um filho do ex-presidente, Paulo Henrique Cardoso, em contratos com a petroleira. Em junho, o caso do filho de FHC foi mencionado no chat FTMPF Curitiba 3. A preocupação dos procuradores era, novamente, criar a percepção pública de imparcialidade da Lava Jato. Da Lagnol, 9:54 minutos e 59 segundos, viram do filho do FHC? Da Lagnol, 9:55 minutos e 01 segundos, pgr.clipping.com.br weblink da Lagnol, 9:56 minutos e 20 segundos, creio que vale apurar com o argumento de que pode ter recebido benefícios mais recentemente, inclusive com outros contratos. Dará mais argumentos pela imparcialidade. Esses termos já chegaram, Paulo? Esse já tem grupo? Paulo Galvão, 10:38 segundos, chegaram vários do server O, mas não sei se esse especificamente desceu. Paulo Galvão, 10:59 segundos, nós temos de que forma todos os depoimentos na pasta da Lagnol, 10:24 minutos e 20 segundos, algum grupo se voluntária? Eu acho o caso bacaníssimo, pelo valor histórico. E recebendo naquela época pode ter lavagem mais recente pela conversão de ativos ou outro método como compra subfaturada de imóvel ou que é muito comum. Seria algo para analisar. Paulo Galvão, 10:26 minutos e 33 segundos, deixa ver antes se desceu. Pode ter sido mandado para outro lugar, como os que foram para o Rio, e isso é um dos temas que eu quero tratar na reunião. 3 dias depois, no mesmo grupo, o assunto voltou a ser discutido. Paulo Galvão, 11:42 minutos e 39 segundos, mas vejo que, sobre o filho do FHC, é um termo que ficou no STF por conta do Delcídio e teria vindo para cá por cópia.
É o mesmo termo que trata da G, lembrando que a G protocolou petição querendo colaborar e está fazendo investigação interna da Lagnol. 12:04 minutos e 38 segundos, se veio pra cá, é nosso da Lagnol. 12:04 minutos e 40 segundos, se veio pra cá com cópia, é nosso da Lagnol. 12:04 minutos e 46 segundos, se pensaram em mandar pra cá, é nosso TB. Nós perguntamos ao Ministério Público Federal do Paraná, sede da Força Tarefa da Lava Jato, quais são os ex-presidentes investigados e em que fase está cada um dos procedimentos. Também questionamos quais fatos envolvendo os ex-presidentes foram mandados para outros órgãos. Eles não responderam aos questionamentos e se limitaram a enviar as notas já divulgadas pela instituição, que dizem que não há ilegalidade nas trocas de mensagens reveladas pelo Intercept. Em uma conversa com os procuradores Paulo Galvão e Carlos Fernando Santos Lima, em 20 de maio do ano passado, no entanto, Deltan Dallagnol relembrou quais foram os ex-presidentes investigados pela operação. Dilma Rousseff e FHC são os únicos que ficam de fora. Dallagnol, 1:46 minutos e 42 segundos, Carlos Fernando, só tem 2 ex-presidentes presos. Lula e Humala no Peru. Dallagnol, 1:48 minutos e 12 segundos, ou Paulo Jorge Glass no Equador. TB Dallagnol, 1:48 minutos e 38 segundos, no BR. Vou considerar como investigados Temer, Collor, Sarney e Lula. Dallagnol, 1:49 minutos e 07 segundos, excluindo Dilma e FHC, não lembro de investigações sobre eles fora o que tá bem sigiloso da Dilma, sem conclusão. Antes da publicação desta reportagem, o Intercept procurou as assessorias do ministro Sérgio Moro, do MPF no Paraná e em São Paulo, da Procuradoria-Geral da República e da Fundação Fernando Henrique Cardoso, antigo IFC. A PGR disse que não vai se manifestar. A Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo informou que não cuidou de caso relativo a Fernando Henrique Cardoso. Desdobramento oriundo da Operação Lava Jato, relativo ao ex-presidente, veio para São Paulo junto com outros casos da lista do Faxin e foi distribuído para uma procuradora que não integra o grupo. O órgão afirmou que está esperando resposta da procuradora responsável pelo caso, mas confirma que a única investigação envolvendo o FHC é a que foi arquivada. A assessoria de Moro respondeu que ele não comenta supostas mensagens de autoridades públicas colhidas por meio de invasão criminosa, que podem ter sido adulteradas e editadas e que sequer foram encaminhadas previamente para análise. Cabe esclarecer que o caso supostamente envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nunca passou pelas mãos do ministro, então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, sendo encaminhado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal a outros fóruns de justiça. Então, nenhuma interferência do então juiz seria sequer possível e nenhuma foi de fato feita. Já o MPF do Paraná, em um segundo contato, afirmou que a divulgação de supostos diálogos obtidos por meio absolutamente ilícito, agravada por um contexto de sequestro de contas virtuais, torna impossível aferir se houve edições, alterações, acréscimos ou supressões no material alegadamente obtido. Para o MPF, os diálogos inteiros podem ter sido forjados pelo hacker. Eles disseram também que um hackeamento ilegal traz consigo dúvidas inafastáveis quanto à sua autenticidade, o que inevitavelmente também dará aso à divulgação de fake news, dizendo que há uma agenda político-partidária nas reportagens. O Intercept reafirma que as reportagens da série são publicadas assim que produzidas, editadas e checadas dentro de princípios editoriais rigorosos, e que o material é autêntico. Na época em que foi citado na delação de Emílio Odebrecht, Fernando Henrique Cardoso disse que não tinha nada a temer e defendeu a Operação Lava Jato. O Brasil precisa de transparência. A Lava Jato está colaborando no sentido de colocar as cartas na mesa, afirmou. Ao Intercept, o ex-presidente disse, por meio de sua assessoria, que não teve conhecimento de nenhum inquérito ou denúncia relacionados à delação de Cerveró. Também afirmou desconhecer as menções sobre seu filho e a compra de votos nas eleições, por isso, não sabe se teriam resultado em investigação ou denúncia. A única confirmada pelo ex-presidente foi a investigação, que terminou arquivada.
Após a divulgação da primeira leva de reportagens sobre as mensagens secretas da Lava Jato, FHC fez uma defesa pública de Moro. O vazamento de mensagens entre juiz e promotor da Lava Jato mais parece tempestade em copo d'água. A menos que haja novos vazamentos mais comprometedores, disse.